Vamos aqui para a nossa aula. Já mandei lá uma outra aula gravada, já fizemos uma primeira aula e hoje a gente vai começar o aprofundamento aqui das nossas questões. Se tiver alguma dúvida, manda para mim durante a semana. Quem estiver assistindo online aí, quiser perguntar, a área dos comentários aí aberto. E aqui, assim, a atividade da semana lá. Teve gente que achou fácil, teve gente que achou difícil. Hoje a gente vai dar uma aprofundada na nossa atividade, daquela atividade lá da semana que a gente fez. A gente vai dar uma aprofundadinha nela. Nós vamos ir um pouquinho mais a fundo naquelas questões. Para alguns aí pode estar parecendo que é um exagero essa minha obsessão por vocês entenderem exatamente aquilo que a banca está pedindo, porque esse talvez tenha sido o maior problema que o pessoal do outro curso teve. O pessoal teve muita dificuldade lá na hora, e a questão nem estava tão difícil assim, e na prova da PBH, quem for fazer, a questão vai estar complicada, igual aquela da atividade que eu mandei na semana. Então é vital que vocês consigam não adivinhar, mas saber ali o que a questão está te pedindo exatamente, porque senão vai dar muito ruim. Então você precisa ir desesperadamente saber disso. Então hoje nós vamos aprofundar. Hoje a gente vai fazer também uma redação daquela lá que eu mandei para vocês. Inclusive eu errei lá, eu mandei a 1 e a 2, era a mesma coisa, ninguém me avisou. Porque tinha o texto 1 e o texto 2. Aí eu mandei lá só o 2, e depois ninguém me falou, depois que eu fui ver. Ô, gente, era 2, o pessoal não me falou nada. Então, beleza, ó, redação para concurso, eu estou considerando a aula 3, tá? Nós vamos falar um pouco mais de tipologia e vamos trabalhar com os temas. Não se apavorem que nós vamos entrar nas outras questões também, mas vamos passo a passo, vamos bem explicadinho. Eu acho que cada uma de vocês aí tem que saber o básico primeiro, e fazer o básico é muito difícil. Se vocês fizerem o básico, eu acho que a aprovação aí é garantida, tá? Então, olha só, eu coloquei lá, isso aqui a gente deveria ter terminado no outro termo, na outra aula, que era redige um texto dissertativo argumentativo, que o cara vai dizer o que fazer para combater ou reduzir esse preconceito, tratando de preconceito linguístico. Você sempre vai culpar problemas sociais e dizer que o governo vai resolver, tá? É fórmula de bolo, galera. Não tentem inventar nada diferente. Vocês vão ver na redação que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco, que eu fiz a fórmula de bolo. Vai no simples, vai na fórmula de bolo, que é sucesso. Não fique inventando muita moda, tá? Então, vamos lembrar, ó. Você tem que seguir a trilha. A questão suas, principalmente da PBH, vai ser uma questão complicadinha, tá? Gastem muito tempo para saber o que a questão efetivamente está pedindo, porque a questão não vai ser uma questão simples, tá? Vai ser uma questão desse tipo aqui. Vai marcando, ó, descreva 2 procedimentos. Você vai seguir a trilha que a própria questão te dá. A gente trabalha com modelos, vocês devem ter pegado os modelos lá, a gente sempre fala para o aluno, siga o modelinho, papapá e tal. Só que, galera, o modelo ele funciona basicamente para você ter uma ideia ou para fazer uma redação do tipo a que foi lá da Metropolitana ou a que vai ser da Prefeitura de Lagoa Santa. Para aquele tipo de redação, que é esse tipo aqui, ó, esse tipo aqui, o modelinho ele é perfeito. O que fazer para combater ou reduzir esse preconceito? É perfeito. Porém, para esse tipo de questão aqui, o jogo muda um pouco. Para esse aqui eu acho até mais fácil. Por mais que vocês acharem que é difícil, eu acho que esse modelo, esse tipo de redação aqui, ele é o melhor para fazer do que do outro. Porque esse daqui, ó, você tem que tirar tudo da sua cabeça. O que fazer para combater esse preconceito? Aqui, no caso, era preconceito linguístico. Esse aqui, ó, a questão já te deu o que você tem que fazer. Então, a chance de você fugir do tema aqui, ela é muito menor. E lembra que lá 20% da prova vai ser para você se manter no tema. Então, olha que mamão com açúcar. Essa aqui, ela já te dá o caminho ali, bicho. É só você seguir o negócio. Então, você vai vir aqui, ó, descreva. Você vai descrever. 2. Opa, então tem que descrever 2. Aí ele vai, procedimentos didáticos que permitam trabalhar com sucesso, a diferença de ritmo e a diferença de grau de dificuldade dos alunos. Você fez essa parte, eu vou mostrar daqui a pouco como é que nós vamos fazer. Aí você vai para frente. Como conseguir que os alunos sejam atores da sua aprendizagem? Perceba que aqui já é outro tópico.
Aí depois indique 4 atitudes dos docentes e 2 da escola que tratem das questões disciplinares, do desenvolvimento do aluno e dos pais com o desempenho escolar dos seus filhos. Questão facinha, só você ir seguindo ela aqui. Você vai preencher as linhas tranquilamente, tá? E aí você preenchendo as linhas tranquilamente, basta você ficar de olho para conseguir responder isso daqui, porque senão vai dar errado. Essa questão tem a facilidade de que ela já diz o que você tem que fazer, mas ela tem a dificuldade que se você não marcar aqui as coisas que você tem que fazer, você vai esquecer uma coisa ou outra, tá? Isso você não pode fazer. E isso vai evitar que você fale coisas nada a ver, porque essa redação ela não tem margem para enrolação. Você simplesmente vai lá e responde a pergunta, tá? Beleza, e onde que entra o tipo do texto? O texto ele é dissertativo argumentativo. Então, ó, descrever é dissertar, e como é que você conseguir? Você vai argumentar o negócio. Descrever essa parte aqui, que foi o tema da nossa aula passada, que eu insisti bastante que vocês precisam descrever, tá? E aí a gente já vai partir aqui para a questão de hoje. Eu acho que eu não vou voltar nisso aqui, porque a gente já fez, tá nas questões lá de trás, nas aulas lá de trás, tá? Sobre a importância de dissertar, etc, etc. Já vamos partir para a questão de hoje aqui, então. Isso daqui foi uma questão discursiva de uma prova de professor de matemática. Obviamente eu não sei responder, porque é professor de matemática, mas para vocês terem mais ou menos uma ideia. Ó. O quadro a seguir apresenta o resultado dos alunos do 7º ano, bababá. Aí você tem que o resultado da molecada, e após analisar o quadro, elabore um texto a partir das orientações a seguir. Olha que aqui está dizendo um texto, então você não vai fazer 3 tópicos e 3 microtextos, você vai juntar isso aqui num texto só. Apresente concepções e práticas da avaliação de aprendizagem no contexto escolar. Se você não está estudando a sua área, você vai quebrar a cara na redação. Teve alguém hoje que me falou que estudou Vygotsky. Top, é isso aí mesmo. Se você não falar, se você não estudar a sua área, você não vai conseguir fazer, não. Porque eles vão te dar uma questão técnica desse jeito aqui, e por mais que eu te ensine, que eu te dê os caminhos das pedras, por exemplo, eu sei o caminho da pedra para fazer a redação, assim. Tipo, eu consigo fazer a redação. Mas como é que eu vou fazer a concepção prática? Apesar que essa parte que eu consigo, né? Isso aqui é aprendizagem para todo mundo. Agora, como é que eu vou linkar isso daqui com matemática? Eu não vou conseguir. Então, eu posso até dizer prática de avaliação, concepções e tal. Mas o examinador ele vai perceber que não está linkado com isso aqui de matemática. Aí pode dar ruim para mim. Então, assim, estudem a área de vocês vão precisar disso, tá? Então, apresente, analise a aprendizagem desse grupo de alunos com base no resultado, indique possíveis estratégias. Vocês estão vendo que aqui a banca já te deu o caminho das pedras? Tipo assim, a banca, talvez, chute meu, talvez a galera tava fugindo tanto do tema que eles começaram a falar assim, vamos fazer questãozinha assim um pouco mais fechadinha para ver se o povo segue ali a trilha de pão do João e da Maria, porque o pessoal está saindo muito de órbita. Então, quando você vê aqui, ó, eu até marquei, olha os verbos de movimento, não, os verbos de ordem, apresente, analise, indique. Então, você vai apresentar, você vai analisar e você vai indicar estratégia de recuperação. Isso aqui é o quê? É sua conclusão. A sua conclusão vai ser mostrar estratégias de recuperação de aprendizagem. Professor, nesse caso aqui, então, você acabou de falar que é para eu usar sempre questões sociais, para eu dizer sempre que é o governo que tem que resolver. Mas e como é que eu vou fazer nesse tipo de questão? Nesse tipo de questão você não vai fazer assim. Porque nessa questão aqui, eles já te deram o que você tem que fazer. Você vai ter que colocar a sua resolução lá na sua linha final, você vai ter que colocar possíveis estratégias de recuperação de aprendizagem para o aluno. Ou seja, o seu último parágrafo lá, ele tem que ser para indicar a estratégia de recuperação do aluno. Aí você vai dizer, cabe ao professor fazer uma atividade assim, 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 assado, para que essa atividade... Sacaram? Então, assim, já está pronto. O seu primeiro parágrafo vai ser mostrar concepções e práticas de avaliação de aprendizagem no contexto escolar. O que isso significa? Lá no início do seu parágrafo, você vai dizer, tem a teoria do, sei lá, do pesquisador Joãozinho. Aí o que você está fazendo? Você está apresentando as concepções.
E tem a prática do professor, da professora Mariazinha. Aí você vai mostrar a prática dela. Beleza, isso vai ser sua introdução. Claro que primeiro você vai dizer, existem diversas práticas, bababá, bababá, bababá. Nas sequências, você vai dizer, esse grupo, há um grupo de alunos no qual o resultado é assim, assim, assado. Isso ali deve ter alguma conta de matemática, para você saber média, mediana, moda, sei lá. Aí você faz um compiladinho ali do resultado dessa galera. E o que, que seria isso? Lembra nas nossas redações de modelo que você usa os dados? Então, isso seria os dados. Você teria que analisar o dado ali, analisando o dado, você ia chegar a alguma conclusão, e aí no final você ia indicar as possíveis estratégias. Mas percebam, sejam espertos. Se aqui embaixo eles estão te pedindo possíveis estratégias, e aqui em cima você falou de concepções e práticas, você vai tentar dar uma linkada no negócio aqui, tipo, que você puxou lá, você vai falar aqui, para o seu texto ter uma linha decisiva, tá? Então, percebam, quando cair lá a questão, e eles derem para vocês essa linha, você não pode entender que são 3 textos diferentes, porque não são, tá? Quando derem para você essa linha, significa que você vai ter 3 coisas que você precisa fazer a sequência delas. Então, essas 3 coisas que pediram ali, elas vão se converter em apenas uma, só que você vai seguir a trilha, entendeu? Não é assim que a banda toca. Então, é assim que você vai ter que fazer, beleza? Espero que esteja um pouco esclarecido aí. Ok, então o tema que eu mandei lá, ó, que a galerinha me mandou lá e a maioria fez certinho, cite 4 formas de registros que não seja autoria exclusiva da professora. Explique o que é isso ali? As relações estabelecidas entre o conceito e documentação pedagógica do registro. Descreva o papel do educador da criança no processo de documentação pedagógica. Então, era uma questão sobre documentação pedagógica. E eu queria que vocês se debruçassem sobre a questão para que vocês conseguissem analisar ali e falar o que, que essa banca está me cobrando. Se você não perder tempo, entre aspas, com isso, você vai responder treco errado. E na hora que você responder o treco errado, nada vai te salvar. Você vai falar um troço que não tem nada a ver, tá? Então, ó, então quais que são os tópicos da proposta, né? O que a proposta está te pedindo ali? Ela está te pedindo para citar 4 formas de registro que não seja de autoria da professora, explicar a relação do conceito pedagógico e de registro, do conceito de documento pedagógico e do registro, descrever o papel do educador da criança no processo de documentação. Beleza, seria mais ou menos isso daqui que a banca estaria te cobrando, tá? Então, por isso que eu digo, você tem que ficar muito esperto para você conseguir meditar aqui sobre o que a banca te pediu. Depois que você foi ali, sacou, falou, captei vossa mensagem. Aí quando você capta a mensagem, aí a partir disso você fala, não, então agora eu vou começar a fazer, porque eu saquei o que, que a banda quer. Faça um passo a passo. Marca primeiro, traduz com as suas palavras e só depois que você vai para o texto, tá? Nos últimos 20 anos, a educação escolar básica passou por importantes mudanças. Sobre essas mudanças, responda os itens a seguir. Cite e comente pelo menos 3 conquistas da educação básica nesse período. Cite e comente pelo menos 3 desafios que ainda precisam ser superados para a melhoria da qualidade de educação. Perceba, cite e comente. Então, ó, temos aqui nos últimos 20 anos, temos cite e comente, 3 conquistas da educação básica, cite e comente 3 desafios que precisam ser superados para melhorar. Você vai pensando ali dentro do seu texto, mesmo porque você vai ler o texto mais vezes. Se você tiver que ficar lendo o texto mais vezes, depois vai falar assim, não, professor, não deu tempo de fazer a prova de marcar. É, porque você ficou toda hora lendo o texto todinho, lá do tema que você tinha que fazer da redação, sendo que se você já tivesse marcado as palavras-chave logo de início, ia ficar mais fácil de você conseguir depois, lá na sequência, descobrir aquilo que você precisava fazer, tá? Entenderam? Então, beleza, essa parte foi a atividade da semana passada. Então, olha só, como é que eu traduzi isso daqui? Educação básica nos últimos 20 anos. Citar e comentar 3 conquistas e 3 desafios a serem superados para melhorar. Pronto. Eu peguei tudo isso aqui, traduzi nisso aqui. Educação básica nos últimos 20 anos.
Citar e comentar 3 conquistas e 3 desafios a serem superados para melhorar. É como se você pegasse a estrutura do tema lá que te deram e falar assim: espera aí, eu vou pegar esse tema aqui, vou fazer um tema de um jeito que o meu cérebro entenda o que eu preciso fazer. Porque se você ficar toda hora voltando na questão para tentar lembrar o que você vai fazer, você vai tomar pavor. Então você começou a escrever seu texto. Ó, vamos supor que você fez aí igual o pessoal faz, né? Você leu aqui, começou a fazer seu texto, aí toda hora você tem que ficar voltando. Ai, meu Deus, o que eu tenho que fazer aqui? Ai, Jesus, aí você vai ver isso aqui. Se você fizer passo a passo, você viu isso aqui, marcou, opa, já facilitou. Traduziu, opa, facilitou mais ainda. Eu não preciso nem mais ler isso daqui, ó, não preciso. Porque se eu ficar lendo isso aqui, é muito grande, eu vou me confundir, eu nem vou saber mais o que eu estou fazendo. Isso aqui eu já marquei, mas isso aqui era só uma etapa para chegar nisso aqui. Porque a partir disso daqui, agora que eu vou começar a produzir o texto. Perceba, chegou lá, você tem 1 horinha para redação. Essa sua 1 horinha, você vai gastar pelo menos aí 5 minutinhos para você meditar sobre o tema ali, marcar e fazer essa tradução aí, mais ou menos, que eu mostrei para vocês. Claro, cada um vai fazer do seu jeito, mas você tem que fazer de um jeito que você consiga ficar voltando nela lá toda hora que você precisar, para você lembrar o que você vai escrever no texto. Então, beleza. A questão, então, me pediu isso daqui: educação básica nos últimos 20 anos, citar e comentar 3 conquistas e 3 desafios a serem superados para melhorar. É isso que a redação me pediu. Citar e comentar 3 conquistas e 3 desafios. Olha que agora eu estou afunilando. Eu li a questão, eu marquei as palavras-chave, eu traduzi de um jeito simples e agora eu já marquei o que eu vou fazer. 3 conquistas e 3 desafios. Agora está na hora de eu montar o meu argumento, porque agora eu já sei o que eu vou fazer. Entenderam? Se você sai ali, que nem freire em baile funk, ali, perdido, não sabe o que está acontecendo, já começa a escrever no apavoro, depois, oh, meu Deus, zerei. Por causa de quê? Porque você nem prestou atenção no que você tinha que fazer. Então, primeiro, chegou que agora nós já estamos aqui numa outra etapa. Agora, dentro da nossa explicação que a gente traduziu o texto, eu vou começar a montar meu texto. Agora que eu vou montar o meu texto, eu tenho que pegar o meu resumo, né, que é o que eu descobri que é o que o tema quer que eu faça, e agora eu vou montar meu texto, ó, 3 conquistas e 3 desafios. Opa, então vou começar por aqui. Eu tenho que citar, né? O texto mandou eu citar. Então eu vou arrumar 3 conquistas e 3 desafios. Principalmente na educação, tem desafio a rodo. Se a gente for caçar desafio, não vai faltar. Conquistas nem tanto, mas tem alguns. Se você for falar de todas e se você não escolher, você vai sair do prumo. Aqui, ainda bem que a questão já pediu que você não vai sair do prumo mesmo. Vamos escolher 3. Eu escolhi essas 3 aqui, galera, mas podia ser qualquer uma, tá? Podia ser qualquer um. Eu sei que vocês podem estar pensando em inúmeras outras aí, não faz diferença. Podia ser qualquer uma que você quisesse. Então, eu escolhi as conquistas. Eu coloquei maioria dos alunos na escola, universalização do ensino, queda do analfabetismo, do analfabeto, né, analfabetismo, mais tempo do aluno na escola. Beleza, inventei essas aqui. Desafios, agora eu parti para escolher. Isso aqui tudo eu estou escrevendo lá no rascunho, estou escrevendo na prova. Usa lá a prova, porque em vez de você usar o rascunho, que é onde você vai escrever, vai lá na questão lá de matemática, de informática, e escreve essa parte lá, para você não gastar a linha lá no seu rascunho. Você vai precisar do rascunho para saber como é que seu texto vai ficar, né? 3 desafios. Então, eu escolhi os desafios: evasão escolar, baixo resultado nas avaliações e estrutura das escolas. Pronto, pronto. Eu mesmo já mostrei para mim qual é o caminho que eu vou seguir. Entendam, se você falhar na missão lá atrás, e lá atrás você não conseguir fazer essa espremida para você chegar nisso aqui, você não vai conseguir fazer, não. A não ser que você seja fora de série, muito inteligente. Eu não consigo. Se eu não conseguir fazer, assim, toda essa estruturação de passo a passo, eu vou me perder. Agora, vocês, não sei. Eu recomendo fazer isso aqui. Beleza. Então, agora, ó, citar e comentar 3 conquistas e desafios a serem superados. Então, vamos lá sobre comentários, ó. Nas últimas décadas, ó, o cara falou lá das últimas décadas, porque eu coloquei de azul aqui. Houve vários avanços na educação,
destacam-se a universalização. Uai, por que o trem aqui? Peraí, deixa eu ver se assim fica melhor. O negócio ali ficou meio zoado. Peraí um momentinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar. Ah, tá. Agora apareceu inteiro aí? Isso, agora apareceu inteiro. Então, beleza. Voltando, então. Então, a gente tem, que eu só aumento aqui um tiquinho, aí já eu consigo mexer. Beleza. Então, olha só. Por outro lado, há vários desafios. Destacam-se a evasão escolar, baixo resultado nas avaliações e da estrutura das escolas, que seria o A, né? Teria que tirar esse da aqui. E a estrutura das escolas. Destaquei os 3 que eu usei na de cima. Opa, peraí. Que eu usei aqui, ó. Que eu usei aqui. Foram as 3 que eu usei aqui. Eu vim aqui e coloquei elas aqui, tá? Coloquei de azul, porque isso daqui era importante, o texto me pediu, então eu tenho que ter certeza que eu estou escrevendo aquilo que o texto me pediu. Outro sim, ou seja, além disso, esses foram pilares fundamentais da melhoria da educação e estão interligados, pois mais alunos lendo foi consequência do aumento do tempo de aprendizagem. Lembra aqui que eles me pediram comentário? Já estou comentando. E ainda estou dizendo que elas são sucessivas, que essas conquistas elas têm uma coisa a ver com a outra. Beleza, já estou seguindo ali o caminho das pedras que a banca me pediu. Tais avanços são essenciais para promover inclusão, equidade e progresso em nossa sociedade. Essa frase aqui, galera, ó, essa frase aqui é uma frase que ela está servindo ali apenas e tão somente para terminar o parágrafo, porque eu não posso terminar ali na onde está escrito o tempo de aprendizado. Por quê? Porque nós estamos dentro de um texto. E o texto ele tem que ter conexões tipo elo de corrente. Uma coisa ela tem que conectar na outra. Quando termina uma coisa, a outra começa. Porque uma tem que engatar na outra. Se eu vou lá no meu texto e tiro isso daqui, vamos supor que eu tirei essa parte aqui, e meu texto terminou. Pois mais alunos lendo foi consequência do aumento do tempo de aprendizado. O texto está certo. Gramaticalmente, textualmente, está certíssimo. Só que tem um problema. A gente está querendo demonstrar para a banca domínio. E qual que é uma das coisas que demonstram domínio da língua portuguesa? E de textualmente também. Você saber, demonstra domínio você saber como você encerra um parágrafo. Ah, professor, mas eu vou perder nota se eu não pôr? Provavelmente vai. Porque quando a banca for julgar o seu domínio de língua portuguesa, faltou isso aqui seria o fechamento do primeiro parágrafo, tá? Entendam como se fosse isso. Fechamento do primeiro parágrafo. Fechou o primeiro parágrafo. Agora nós vamos para outra parte, porque eles pediram desafios também. Então, ó, por outro lado, há vários desafios. Destacam-se a evasão escolar, baixos resultados na avaliação, esse aqui estudar sobrou, e a estrutura das escolas. Tais problemas exigem atenção na melhoria do sistema educacional. Combater o abandono, que é o ó, vocês têm que traduzir tudo errado para mim lá, hein? Na hora que eu fui digital, tem que ficar copiando, vai fazendo na correção, corrigiu tudo errado. O abandono das escolas é essencial para garantir que a maioria dos alunos obtenha melhores resultados. Além disso, investir na qualidade da infraestrutura é crucial na elevação do nível do ensino. Tais elementos estão interconectados e requerem abordagens integradas para fortalecer o sistema educacional. Vamos pensar que você está fazendo a prova lá e sua letra é biteluda, sua letra é grande. Esse último parágrafo aqui, você poderia terminar só aqui, ó. Tais elementos estão interconectados. Ou você termina aí. Tais elementos estão interconectados e requerem abordagens integradas. Pronto, aí você mataria todo esse finalzinho aqui. Vocês têm que começar a ter essa maldade. Por exemplo, chegou aqui, ó, por outro lado, há desafios, aí você tira vários.
Esse jogo vai depender ali do tamanho da sua letra. Chegou lá no texto, olhou para o texto, falou, ih, cara, vou precisar fazer mais um pouquinho aqui. Aí você acrescenta. Chegou lá no texto, você viu que tá muito. Aí você tira. Porque isso aqui, ó, eu coloquei, deixa eu voltar aqui. Eu coloquei aqui, não sei, eu não esqueci quantas linhas. Coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Dependendo da sua letra, 5 linhas disso daqui vai dar mais ou menos 6 linhas, 5 linhas sua lá. Dependendo da sua letra, isso aqui vai dar 10. Aí, num texto de 20 linhas, no caso de PBH, você já quebrou a cara. Porque se você precisar fazer só 20 linhas e só no primeiro parágrafo você gastou 10, game over já. Você já não vai conseguir fazer bem feito. Por quê? Lembra que eu falei que o texto ele tem partes e essas partes elas têm que ser respeitadas. Então você não pode fazer um texto muito desequilibrado. O que isso significa? Se você vai ter pelo menos 3 partes, isso inclusive na prova de BH e qualquer outra, tá? Porque essas daqui de questões, ó, que eu peguei aqui em cima aqui, não é só da prefeitura de BH, tá? A banca trabalha com esse tipo de questão em outras provas também, ó, tipo essa daqui de matemática, tá? Essa questão discursiva aqui. Então, essas questões discursivas, elas vão estar sempre trabalhando dentro do eixo desse texto aqui, ó. Deixa eu ver se ele tem escrito todinho aqui, ó. Dissertativo argumentativo. E um texto dissertativo argumentativo, ele tem 3 partes. Ah, professor, mas posso fazer tudo num parágrafo só? Se você quiser tomar bomba, você pode. Por quê? Se são 3 partes, qual que é a função do parágrafo? Separar a parte. O parágrafo está lá justamente para isso. Aí me vem um caboclo, vai lá e faz o negócio tudo com uma parte só. Isso está indicando para a banca que você tem domínio? Não. Porque você foi lá, colocou tudo num parágrafo só. O seu parágrafo tem introdução, desenvolvimento, conclusão, tudo dentro de um parágrafo só. Isso significa o quê? Que você não tem domínio da língua portuguesa. E isso é um elemento básico que a banca vai te cobrar. A banca está de olho lá para saber se você vai conseguir pegar todos esses elementos que eles te pediram, mesmo num tema difícil igual esse daqui. E dentro desses elementos difíceis que a banca te pediu, a banca quer saber se você vai ser capaz de transformar isso tudo num texto só. Algumas pessoas dessa semana me mandaram o texto lá e falaram assim, professor, eu tive muita dificuldade de colocar isso num texto só. Nem era para colocar num texto só. Eu pedi só para vocês analisarem as questões. Mas beleza, o pessoal que mandou lá, eu dei uma olhada no texto e dei um parecerzinho. Qual que era o objetivo? Era primeiro a gente trabalhar isso de descobrir. Teve gente que já fez, ok. É difícil mesmo, porque você pegar questões que aparentemente são aleatórias, assim, que você lembra que eu passei, quem já viu o vídeo lá que eu mandei, que eu upei, eu estou falando lá sobre definições. Enquanto menos conceitos você tem, quanto menos definições você tem, menos coisas você vai enxergar. Então, chegou aqui, marca as coisas bonitinha, traduz, ó, marcou de bonitinho, porque aqui você está dentro aqui, vamos dizer, dos limites do que te pediram, e o seu cérebro vai trabalhar nesse sentido aqui de definir esses termos. Então, é difícil? Não vou dizer que é fácil. É claro que é difícil fazer esse tipo de texto. Mas se você tem na sua cabeça o que você tem que fazer, porque você já decorou aqui, já traduziu, as coisas começam a clarear. Então, beleza, vamos voltar na questão da letra aqui, que eu estou falando da questão da letra. Dessa volta toda para voltar na questão da letra. Ai, Jesus. Então, vamos lá, voltando aqui. Questão da letra. Então, você está aqui. Nas últimas décadas, houve vários avanços. Você pode tirar o vários. Destacam-se. Você poderia tirar isso aqui e colocar 2 pontos. Seria um jeito de você economizar não só uma palavra, às vezes você vai fazer lá na frente um concurso que conta palavras, tem alguns concursos que não contam linhas, contam palavras. Aí você já pode dar uma economizada aqui. Você poderia aqui
Depois do se, você coloca 2 pontos. Vai mostrar um domínio da língua também, tá? Então, você vem aqui e diz, ó, destacam-se universalização, redução. Uma coisa de concordância aqui, destacam-se porque são 3 coisas, tá? Essas 3 coisas aqui são destacadas, então por isso que é plural aqui. Então, você vem aqui e lança um outro sim, né? Você poderia tirar esses, se fosse o caso. Mas tome cuidado, nós vamos falar isso num capítulo específico sobre conectivo. Tome cuidado quando você for cortar coisas, para você não cortar justamente os conectivos. Às vezes o aluno ele tem que dar uma enxugada ali para ele colocar tudo no negócio. Eu entendo. Você às vezes tem que enxugar para caber, porque senão a letra fica muito grande e não cabe. Quando você chegar aqui, tenta não cortar o esses. Vamos supor que ele cortasse o esses aqui, ó. Outro sim, foram pilares fundamentais, quer dizer, esse foram, a gente sabe que está falando do que foi dito em cima. Isso aqui nas figuras de linguagem a gente chama de elipse. Então é uma coisa que você consegue só puxar da parte de cima. Top, você consegue entender. Mas por que você não pode tirar o conectivo? Porque se você tirar justamente o conectivo, você vai estar perdendo ponto no item que mede o conectivo. Então eu fui lá, minha letra tá grande, falei, rapaz, eu tenho que tirar alguma coisa aqui, viu? Ah, já sei, vou tirar esses aqui que a pessoa vai entender perfeitamente. Vai. Só que você tirou justamente uma parte que era, como diz aqui, era um pilar, era uma parte que você não poderia ter tirado. Você poderia aqui, por exemplo, tirar, ó, fundamentais. Porque o pilar já é uma coisa básica. Esse fundamentais aqui, ele tá, vamos dizer, para encher uma linguicinha. Ou você poderia colocar foram fundamentais e tirar o pilares. Eu quero que vocês comecem a entender o jogo, como é que vocês vão trocando as peças de acordo com a sua necessidade. Professor, minha letra é pequena. Beleza, se a sua letra é pequena, você vai jogar isso aqui tudo que vai caber. Minha letra é grande. Opa, então vamos tirar os fundamentais aqui e vamos deixar só pilares, porque aí a sua ideia já está concluída. Né? Que você está dizendo que esses foram coisas importantes para melhorar a educação. Beleza? Entenderam? Então, beleza. Então, esse aqui seria o seu primeiro parágrafo. Terminou o primeiro parágrafo? Vamos para o segundo parágrafo aqui. No segundo parágrafo, ele vai dizer, por outro lado, tem há vários desafios. Vai destacar-se evasão escolar, babá. Tais problemas exigem, o tais aqui é o conectivo, tá? Você poderia, por exemplo, tirar esse tais problemas aqui e colocar esses, só que você coloca esses aqui, você tinha que tirar o esses lá de cima, viu? Esses exigem atenção, que na maioria do sistema, papapá. Combater o abandono na escola é essencial para garantir que a maioria dos alunos obtenha melhores resultados. Olha, te pediram comentários. Então, eu estou comentando aqui que é necessário combater a evasão escolar para garantir o emprego do professor e também para garantir que o aluno aprenda, né? Porque vai ficar difícil ele aprender fora da escola. Então, a ideia aqui é mostrar que isso é importante. Então, eu estou levando o texto para esse lado. Na sequência, além disso, investir na qualidade da infraestrutura é crucial na elevação do nível de ensino. A gente poderia tirar aqui o nível, ó, dependendo da sua letra, para elevação do ensino. Elevação, vou tirar esse aqui, ó, nível de. É crucial na elevação do ensino. Pronto. Vai depender da sua letra, ok? Tais aqui está repetido, não poderia estar, porque já tem um tais lá em cima. Tais elementos estão interconectados. Lá em cima não estava interconectado, estava conectados, parece. Porque se fosse aqui estava interligados. E aqui está interconectados. Eita, nós. Então, tais elementos... Cadê que eu me perdi aqui? Ó? Estão interligados por mais alunos lendo coisa... Ué, cadê, gente? Tô perdido. Aqui, ó, achei interconectados. Beleza, voltamos no interconectados aqui. E requerem abordagem integrada para fortalecer o sistema educacional. Dependendo, você podia quicar o educacional ou você poderia tirar o sistema e colocar fortalecer a educação. Claro, muito cuidado. Quer ver, ó? Que nós temos sistema educacional, nível de ensino,
sistema educacional cai em cima, não devia estar de novo. Fica esperto para você ir trocando esses termos aqui. Melhoria das escolas, melhoria da educação, do sistema educacional. Vai mudando os termos, tá? Aqui eu já perdi ponto em coesão, mas eu não gastei 1 hora para fazer, então por isso que passou aí. Então, fique esperto na questão da coesão aqui, vai trocando os determinados elementos lá, para que os elementos você não tome um apavoro e perca ponto nele. Beleza? Então, vamos dar sequência, conseguir entender a lógica do negócio, né? Então, tais elementos estão interconectados e requerem abordagens integradas. TUF poderia quicar essa parte aqui se eu quisesse, tá? Então, PUF eu poderia tirar isso daqui, teria 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Eu acho que aí, dependendo da letra suas, se for pequena, essas 5 vai caber, você vai tirar uma coisa ou outra. O escopo da redação seria mais ou menos esse aqui. Beleza. Aí, a redação inteira, a gente diria alguma... Inteira não, né? As 2 primeiras partes, ó. Nas últimas décadas, houve vários avanços da educação, destaca-se a universalização do ensino e redução do analfabetismo e o aumento do tempo do aluno na escola. Outros sim, esses foram pilares fundamentais da melhoria da educação e estão interligados, pois mais alunos lendo foi consequência do aumento do tempo de aprendizagem. Tais avanços são essenciais para promover inclusão, equidade e progresso em nossa sociedade. Por outro lado, há vários desafios. Destacam-se evasão escolar, baixo resultado nas avaliações e da estrutura das escolas. Tais problemas exigem atenção na melhoria do sistema educacional. Combater o abandono, que seria né? O abandono das escolas é essencial para garantir que a maioria dos alunos obtenha melhores resultados. Além disso, investir na educação infraestrutura é crucial na elevação do nível de ensino. Passou um dá aqui, né? Tais elementos estão interconectados e requerem abordagens integradas para fortalecer o sistema educacional. Beleza. Então, teríamos aqui essa parte, mas, obviamente, vai faltar concluir. Por isso que eu insisto que você tem que ficar esperto com a letra. Dependendo da letra do camarada aqui, isso aqui já deu 30 linhas, já não vai caber. Então, tenta dar uma diminuidinha na letra, dar uma encurtadinha, para sua letra caber toda lá, tá? Tem gente que escreve isso aqui tudo em 15 linhas e ainda sobe espaço. Então, vamos ficar esperto com a letra aí. Para concluir, então, ó, destarte. Medidas devem ser tomadas para resolver a problemática. Cabe ao governo federal direcionar mais recursos para o setor educacional, através de repasse de verbas às instituições de ensino, para que possam efetivar reformas e dar condições aos professores. Assim, os estudantes permanecerão mais tempos matriculados, o que refletirá na melhora de toda a sociedade. Ah, professor, mas aqui não está pedindo resolução? Isso significa que você errou porque você deu a resolução? Não, jovem gafanhoto, porque veja bem, estamos diante de um texto dissertativo argumentativo. Por mais que a banca não tenha dito assim, faça um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. A banca não disse isso. Só disse que é um texto dissertativo argumentativo, que é o básico que você tem que fazer, o início, o meio e o fim. Imaginem se eu venho aqui e eu termino apenas nessa parte aqui, ó. Se eu termino apenas nesse parágrafo aqui. Olha só, eu teria citado as coisas que estão em azul, eu teria feito o comentário, mas ia faltar justamente o elemento do texto argumentativo. O texto não é dissertativo argumentativo. Então, para que serve argumentar? Não é para você convencer alguém de alguma coisa? Não é para você chegar em algum lugar? Se eu tivesse aqui, se bem que, claro, aqui teve algumas coisas, por exemplo, quando eu digo combater o abandono é essencial para garantir que a maioria dos alunos obtenha melhores resultados. Isso é uma argumentação também. É muito difícil que um texto ele seja só dissertativo, ou só argumentativo, ou só descritivo, ou só argumentativo. É difícil. As coisas elas costumam meio que se enrolar aqui entre elas. Seria que aqui teria uma parte de argumentação.
Beleza. Só que vocês concordam comigo que ia faltar uma parte. Porque o texto ia chegar aqui, mas aí beleza, você fala, tá, como que nós vamos superar os desafios então? Uai, não tem, não tá falando lá em cima. Ah, mas não me pediram. Tá, não te pediram, mas você sabe que é um texto dissertativo argumentativo. Você sabe disso. Você sabe que a banca te cobra um texto dissertativo argumentativo. E você sabe, ou pelo menos deveria saber, que o texto dissertativo argumentativo ele é composto de introdução, desenvolvimento e conclusão, e que você tem que dar uma resolução para o problema. Então, essa parte aqui, muita gente vai deixar passar batido, porque ela vai chegar aqui e falar assim, ó, pronto, já resolvi as perguntas. Tudo bem, só que lembra que eu falei, igual nesse primeiro aqui, ó, que essa parte aqui ela poderia sair. O texto ele seria compreensível da mesma forma. Você conseguiria entender o texto. Não seria difícil de entender o texto se você faz isso. Você poderia. Só que aí ia ficar faltando aquela parte assim que a gente tem que entender o seguinte: os textos, eles precisam de cumprir determinados rituais para que eles cheguem aos fins dele. Se você está lá num texto de redação, lá do concurso, etc., você tem que seguir a estrutura que te pediram. Porque se você não seguir a estrutura que te pediram, você vai cair na perda de pontos lá pelo fato de você não ter feito a redação dentro de todo aquele sistema que te pediram, tá? Então, a sua redação ela tem que ter fechamento. Da mesma forma que os seus parágrafos aqui tiveram, tais elementos estão conectados e requerem abordagem. Tais avanços... Blá, blá, blá. Da mesma forma que eu coloquei o tais aqui, mas tinha que ser outro, né? Tinha que ser esses elementos, tal, né? Elementos esses, sei lá, você tinha que arrumar algum jeito aqui para puxar de trás. Conectivo, vão lembrar sempre, ó, por outro lado, de start, vamos colocar esses conectivos aqui. Você poderia tirar aqui, por exemplo, poderia começar só com há vários desafios, mas esse você precisa do por outro lado, que você tem que mostrar que você está puxando da linha de cima. Vamos retomar para o ponto, então. Destart significa concluindo. Concluindo. Medidas devem ser tomadas para resolver a problemática. Aqui eu não vou repetir tudo que eu já falei lá em cima. Porque imagina, se você chega aqui no final, aí no final você quer falar assim, medidas devem ser tomadas para resolver, o que eu coloquei de problema lá? A evasão escolar, os baixos resultados na avaliação, a estrutura da exame, não vai caber. Que aí você já vai gastar uma linha inteira só para você repetir aquilo que foi dito ali. Não vai dar bom. Então, o que você fala? Para resolver tal problemática, para resolver a questão, para resolver o problema, para resolver esse dilema, para resolver esse impasse, para resolver essa falha, enfim. Você vai arrumar alguma coisa nesse sentido, tá? E aí você acha um agente, né, para resolver o problema, por isso que eu falei que o governo dá muito bom aqui, ó. Cabe ao governo federal direcionar mais recursos, ou seja, mandar mais grana para o setor educacional. E como é que ele vai fazer isso? Com repasse às instituições de ensino. Já usei instituição de ensino lá em cima, professor. Então você coloca escola, repasse para as escolas, para que possam efetivar reformas e dar condições aos professores. Vocês viram que, olha só, esse efetivar reformas tem a ver com a estrutura aqui em cima, pode ser entendido também como outro tipo de reformas relacionada às avaliações, ou você pode colocar assim, ó, para que possam tomar medidas. Aqui eu coloquei efetivar reformas e dar condições aos professores, mas você poderia colocar assim, mandar dinheiro para as escolas para que elas possam tomar medidas, criar ações, enfim. Aí você ia dizer de um modo genérico. Você pode dizer de modo genérico também, tá? Então, você escolhe o seu caminho. Ou você vai dizer aqui especificamente, ou aí, claro, vai depender da sua letra também, você já joga um genérico aqui. Ensinos que possam resolver tal problema. Assim, os estudantes permanecerão mais tempo matriculado nas escolas, o que refletirá na melhora de toda a sociedade. Então, olha só, meu povo, ó, essa parte aqui também, note que as 3 linhas dos 3 parágrafos, as 3 linhas finais, elas são passíveis, inclusive, de você tirá-las. Vamos supor que você está lá no seu texto, lá, não coube, minha letra é grande.
Essas últimas 3 linhas aqui, elas poderiam ser tiradas. Você vai perder nota? Provavelmente vai. Por quê? Quando você está aqui fazendo essa questão dessas linhas, você necessita dar aquele fechamentozinho no texto, aquele aperto final no parafuso ali, que você fala, agora o texto está tinindo. Você precisa fazer isso. Porque se você terminar ali em dar condições aos professores, vai estar certo? Pô, beleza, vai estar certo. Mas você precisa dizer assim, dar aquele fechamento ali, fechou as cortinas, funcionou. Então, essa parte aqui do assim os estudantes permanecerão mais tempo matriculados, o que refletirá em toda a sociedade, você poderia dizer assim, você poderia tirar essa parte aqui, ó, os estudantes permanecerão mais tempo matriculados, e você pode dizer, assim, isso refletirá na melhora de toda a sociedade. Entenderam? Então, assim, às vezes sua letra é muito grande, você está vendo que o negócio vai dar BO ali, você não vai conseguir fazer tudo. Beleza, você resume, você vai lá e coloca assim, tal medida refletirá na melhora de toda a sociedade. Ou, assim, toda a sociedade vai melhorar. Pronto. Não foi nada muito grande, não foi nada muito elaborado. Assim, toda a sociedade vai melhorar. Acabou. Você resolve o problema ali. Sacaram? Então, assim, fiquem muito atentos a isso aí. Então, ó, versão curta. Você vem cá e corta, tá? Versão curta. Olha aqui em cima, você tem grande, eu vim aqui e dei uma cortada no negócio, ó. Destarte para resolver, você pode tirar. Medidas devem ser tomadas, medidas devem ser tomadas. Como cortou aqui, cabe ao governo direcionar recursos. Setor educacional, tirou através de, com repasse, de verbas. Já está implícito que é para a escola, não precisa dizer as instituições, para efetivar reformas. Então, entenderam que assim, você tem que, você mesmo, ir controlando isso daí. E o texto completo ficaria com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 linhas. Eu acho, é isso mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 linhas. Eu acho que mesmo se a sua letra for biteluda aí, você fazendo uma adaptação aqui, uma adaptação ali, essas 13 linhas aqui, elas são bem passíveis de você colocar em 20. Tá? Acho que até você copiando tudo. Acho que você consegue colocar em 20. Ah, professor, mas não deu. Beleza, você vai cortando as partes ali para que caiba exatamente aquilo que você precisou encaixar dentro do texto. Então, o final do texto, ele terminaria dessa forma aí. Ele terminaria completo desse jeito. Note que aqui ele vai fazendo um círculo. A gente lê os 2 primeiros parágrafos. O primeiro, ele era a introdução, porque ele estava falando das coisas boas. O segundo foi o desenvolvimento. Então, perceba, como se ele falasse assim, olha, a escola tem... Sabe quando você fala assim, a pessoa é muito boa, gente boa, é bacana e tal, mas... Aí depois do mas você detona, mas a pessoa é assim, 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 assado, por isso você não pode confiar nela. Seria a mesma coisa aqui. Então você vai colocar aqui, isso aqui é como se fosse a suavizada, que o negócio deu uma suavizada na carne. Na sequência, você veio aqui e deu o problema. Aqui, ó, pode ver que então, por outro lado, você poderia colocar mas também, né? Você poderia colocar mas, isso, é 15 linhas, mas aqui 13 acho que dá, né? Eu acho que dá. Ou não. Acho que não dá, não, né? Não, dependendo da letra, o cara consegue, viu? Serão duas, né, Cíntia? Duas de 15. Duas de 15 vai ser nesse sentido aqui mesmo. Dá, se você espremer, que 13 linhas aqui, ó, depende da letra. Eu sei que tem gente no curso aí que a letra não dá, não. Se for escrever isso aqui, dá 40 linhas. Então, tem que dar uma espremida na letra. Vão ser, galera, duas, né? Vão ser duas questões desse tipo aqui, ó. Aí é complicado para a pessoa. Então, note, essas duas, pode ser que sejam duas assim, ou pode ser que eles te deem uma, tipo assim, uma questão discursiva separada da outra. Eu acredito que eles vão dar uma assim. Eu acredito que eles vão dar uma assim, mas como lá já falou que vai ser duas, então elas vão ser separadas. Aí provavelmente você vai fazer uma aqui e a outra de outra forma. Dá. Se você dar uma exprimida na letra, né? Observar bem o que você vai cortar.
Fiquem atentos, ó, para ir limando aqui o que precisa ser limado. 13 linhas, né? Pouquinho ali, 15 dá, né? Agora, pode cair uma, que essa aqui eu acho que já é problemática para encaixar. Vamos ver mais uma aqui, que essa eu acho que é problemática. A Fernanda está dizendo ali, ó, tem o hábito de fazer introdução, desenvolvimento, desenvolvimento 2. Vai ter, olha só, Fernanda, isso aí dá certo numa prova grande. Tipo assim, numa prova normal, vou chamar de normal, né? Um texto normal, tipo da Metropolitana e tipo de Lagoa Santa, vai dar bom. Não vai dar bom. Se for a resposta direta, é excelente, viu, Cíntia? Depende. Essa daqui eu acho que é direta, viu? Essa daqui eu acho que é direta. Eu acho que vai ser direta. Eu acho que vai ser direta, tá? Se for direta, é melhor, que você pode fazer um bloco só. Se for do tipo dissertativo, que você tem que chegar em algum ponto, aí vai dar ruim. Aí você vai ter que fazer 5, 5, 5. Aí o negócio vai complicar, vai complicar. E só terminando essa daqui, ó, que a Fernanda está falando que tem fazer desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, não vai caber, não. Eu sei que sua linha seja aí bem miudinha, eu acho que não dá, não. Para fazer duas, não. Você vai ter que escolher uma coisa só. Pode cair uma discursiva tipo essa aqui. Essa aqui, cara, essa aqui eu achei pior pelo seguinte, ó. Olha o que essa aqui está dizendo. Considere a seguinte situação hipotética. Você é convocado para assumir a turma de educação infantil dos anos iniciais, e você vai escolher qual. De acordo com o projeto da escola, todas as séries têm que trabalhar o tema pluralidade cultural. Beleza. Planeje uma atividade ou sequência de atividades para desenvolver esse tema, considerando o planejamento curricular previsto para a série escolhida de você. Por que eu achei essa aqui difícil? Porque a gente tem a tendência, numa dessa daqui, de já meter um tópico. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês de fazer tipo aqui, ó. De fazer desse jeito aqui, ó. E a estrutura é dissertativa e argumentativa. Você não pode topicalizar. Lembra que quando é assim, a gente sempre coloca objetivo geral, promover o respeito e a valorização. Aí você vai para a atividade. Passo 1, introdução. Se você fizer isso aqui, que já deu 1, 2, 3, 4, 5, já era. Já era. Então, aqui você tem que fazer um texto corrido. Só com esse treco aqui. É pauleira, né? E aí, o que ele vai dizer? Ó, planeje uma atividade ou sequência de atividade para desenvolver esse tema, considerando o seu planejamento previsto, né, para aquilo lá que você vai dizer. Então, como que você teria que fazer isso? Desse jeito aqui, não vai dar. Então, você teria que fazer uma questão de juntar isso tudo aqui, tipo, num texto só. Você teria que dizer lá, promover o respeito e a valorização da diversidade é importante para a criança. Aí você diz assim, propõe-se apresentação de imagens, aí você teria que juntar isso tudo aqui num treco só. A nossa tendência, enquanto professor, é tentar... Ah, cara, aqui eu marquei o negócio aqui, né? Ah, não, marquei aqui, ó. Então, igual está marcado aqui. Planeje uma atividade, desenvolver o tema planejamento curricular. Da série você fala qualquer um. Aqui tem uma pegadinha também, que é o seguinte, ó. Essa pegadinha aqui está dizendo, série escolhida por você. Você tem que escolher uma série. Ou seja, se você dentro dessa questão aqui fez todo o seu planejamento, mas não disse assim, essa atividade é indicada para aluno da sexta série, vamos supor. Aí vai dar ruim, porque já vai dar fuga ao tema. É cabuloso, né? Então, a última que você fez foi direta. Eu não lembro a que eu fiz se foi direta, viu, Cíntia? Eu não lembro. Essa daqui, dessa discursiva, seria direta. Essa daqui seria direta. A Viviane está perguntando qual que é o mínimo. Eu não lembro qual que é o mínimo. Se alguém souber, me lembra aí. Deve ter um tamanho de letra de acordo com a necessidade. Olha só, o tamanho da letra é de acordo com a necessidade, mas também de acordo com você, né? Eu não posso exigir que você, tendo uma letra naturalmente maior, mude ela para começar a fazer muito pequena. Não vai dar bom. Mas, por outro lado, você pode, dependendo da sua letra, dar uma diminuída nela e fazer ela ficar mais curtinha.
Aí já é um trabalho que você tem que fazer. Então, mais 15 é o máximo, Cintia, eu não lembro o mínimo. Acho que eu tô com o edital, como até eu procurar vai dar problema. Então, assim, o mínimo eu não lembro, mas assim, não se preocupe com o mínimo, não, porque eu acho que vai faltar linha. Vocês estão preocupados aí, mas eu acho que vai faltar linha. Se você for fazer do jeito certo, você vai ter que dar uma misturada ali, uma cortada para o negócio ficar mais no eixo. A não ser que você vá lá e faz de qualquer jeito, né? Mas nós não vamos fazer de qualquer jeito. Porque para você fazer, olha só, você vai, igual nesse caso aqui, planeje a atividade que desenvolva o tema dentro do planejamento curricular e com uma série escolhida, você já vai ter que dizer tal atividade proposta para o 6º ano do ensino fundamental. Você já gastou um tanto de linha, né? E como eu tenho dito, essa contextualização ela é importante. Porque se você não faz essa contextualização, vai dar ruim. Porque se você já chega lá falando assim, ó, é importante apresentar a imagem com brinquedos e música para mostrar a diferença para o aluno. Tá, mas cadê a sua contextualização de que você está fazendo um trabalho visando alunos de sei lá qual série e que você está planejando uma atividade, mas não é qualquer uma, dentro do planejamento curricular. Isso aqui também eles estão te cobrando, se você sabe lá, aquele trem lá aquele treco lá da BNCC, aquele treco da BNCC. Porque o que ele está falando? Ele está perguntando assim, dentro do planejamento, em outras palavras, você conhece isso daqui, ó, o planejamento curricular da série? Aí danou também, né? Porque vamos supor que você escolhe lá, sei lá, vamos pegar um exemplo de matemática bizarro que eu não conheço. Você fala assim, vou criar uma atividade sobre o Tangram, aquele trequinho lá que você junta os quadrados, junta os triângulos. Aí você fala, vou fazer uma atividade de geometria para o aluno, sei lá, de 7ª série. Só que quando vai ver isso daí estava no 9º ano, aí pode dar um bizilzinho aqui. Por isso eu estou falando que vocês têm que estudar aí o negócio de vocês. Tipo assim, vou fazer de tal coisa. E aí? Como é que faz? É difícil. É difícil. Olha só, o Viviane, depende, tá? Ele vai depender do estilo da questão. Tem estilos de questões, por isso que a gente está fazendo várias, a gente não sabe qual que vai ser. Nós vamos ter que começar a desenvolver uma sensibilidade para você saber se é uma questão direta, do tipo, responda, ou se é uma questão que vai te pedir uma certa, vamos dizer assim, uma certa sequência do tipo introdução, desenvolvimento e conclusão. Se for só do tipo responda, você consegue só responder ela de maneira fechada lá. Vocês estão vendo como é que as questões são diferentes? Por isso que eu estou mostrando para vocês uma variedade de questões. Não tem como a gente prever de que tipo que vai cair. Agora, será eliminado também você não vai. Se você, por acaso, tivesse que fazer 3 parágrafos e você fez só um, você vai perder um determinado número de pontos lá, talvez 1 ou 2, mas você não vai ser eliminado. Para você ser eliminado, você tem que fugir do tema ou fugir do estilo do texto. Então, o que é fugir do estilo do texto? O cara te pediu lá um texto de, sei lá, uma carta para o coordenador de curso. Aí você, ao invés de fazer uma carta para o coordenador de curso, você fez um projeto de trabalho da escola. Aí você vai ser eliminado. Porque você vai ser eliminado se você fugir ao tema ou ao estilo. A questão do parágrafo vai depender aí se a gente, mesmo dentro de um parágrafo só, se for uma resposta só, você vai ter que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, mas aí vai depender se for uma pergunta direta, tipo, dentro da filosofia do Paulo Freire, o que é tal coisa? Você foi ali e respondeu. Tal coisa dentro da filosofia é isso, 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 isso e isso. Aí vocês entendem que você não conseguiria nem sequer fazer um texto todo corrido. Aí você teria que responder, falar a questão do Paulo Freire aqui, ela é assim, assim, assado, tá? Agora, qual caiu aquela lá de gráfico lá, é tenebroso, aquela de gráfico lá. Acho que foi na próxima que eu vou mostrar o do gráfico. Eu não sei nem por onde começar. Então, assim, tem questões, claro também porque é uma questão de matemática, né?
A banca não vai, como saber? A banca não vai citar se a resposta é direta. Você escrever não, você vai conseguir descobrir. Você pode ficar tranquilo que a gente vai fazendo essa maratona de fazer questões. Você vai chegar lá, você vai ter uma sensibilidade para falar, não, essa é assim, essa é assado. Dá para saber, não tem? E assim já tá falando, sair cortando é difícil. Porque o problema de cortar é que às vezes você corta uma coisa que é importante. Eu estou falando, o problema seu não vai ser escrever o mínimo. O problema vai ser encaixar tudo que eles estão te pedindo dentro dali das linhas. Então, dá uma enxugada na linha, não cai naquela de falar assim, não, mas minha linha é grande, é bom que eu preencho rápido. Não. Enxuga a linha, enxuga os espaços, para que a partir disso você consiga ali com uma linha mais curtinha, você consiga escrever mais coisas, e como eu já falei aí em outras aulas, né, galera? Quantidade é qualidade. Então, se você vai ali e não escreve... e tem outra também. Eu falei, foi lá na área aberta. Teve uma questão, acho que foi desse último concurso mesmo, que uma questão ela dizia para você fazer de 15 a 20 linhas, e a outra questão dizia para você fazer aproximadamente 30. Então, assim, a própria questão, ela já vai te direcionar para aquilo que você tem que fazer. Então, eu não lembro qual das duas, mas tinha uma desse último concurso que dizia, faça de 15 a 20, de 20 a 30, e a outra dizia, faça aproximadamente 30. O que estava implícito? Você tem que fazer 30 nessa aqui, que essa daqui eu estou te dando um tema que você tem que aprofundar, e a outra já estava dizendo, não, se você fizer aqui 20, nós vamos considerar. Então, assim, a própria questão, por isso que eu insisto tanto você ficar esperto com a questão, que a própria questão já vai te direcionar. Vocês podem ficar tranquilos lá, é complicado mesmo, vocês estão vendo que as questões desse tipo de BH não vão ser questões fáceis, não vai ser um tema fácil do jeito que caiu aí na outra prova, mas, por outro lado, se a gente seguir a sequência, a gente consegue responder facilmente, beleza? Galera, eu vou parar aqui agora. Quem está assistindo depois aí, tirar as dúvidas depois.